Meus amados irmãos, que Deus seja louvado. Daqui, deste templo, desta casa sagrada, o templo da sede matriz principal da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, a nossa saudação, o mais fraternal possível, a todos nossos irmãos em comunidade, irmãos em ideal, obreiros desta casa, em todos os cantos onde se encontra um templo desta augusta instituição instalado, e a todos nossos irmãos em humanidade que tomem contato com este material. Repito a nossa fraterna saudação a todos. Continuando com o objetivo de cumprirmos o nosso dever, que se constitui também um prazer enorme para os nossos espíritos, de mantermos contato com os nossos irmãos de fraternidade, mantendo o nosso foco nas coisas espirituais, apesar do recesso das nossas atividades espirituais de caridade pública, o que nos causa uma saudosa necessidade desses momentos de atividade espiritual, de colocarmos em prática a grande virtude da caridade, que é o amor em ação. Mas o homem propõe e Deus dispõe. Então, neste momento, a grande lei que rege o universo, e por isso rege este planeta escola, onde nos encontramos neste momento das nossas vidas, das nossas existências eternas, o momento é de pararmos um pouco, sem perdermos a esperança, sem perdermos a fé, sem abrirmos mão dos valores que adquirimos com a prática diária daquilo que a espiritualidade espera de nós, daquilo que aprendemos nas diversas escolas religiosas espalhadas pelo mundo afora. É momento de nos fecharmos, de buscarmos o nosso interior, para reavaliarmos nossa rota existencial até este momento, para angariarmos forças para ajustes necessários em nosso caráter, em nossa personalidade, para intensificar nossos sentimentos de solidariedade, de ajuda mútua, de entender que a vida vale muito mais do que bens materiais. Então, meus queridos irmãos, assim continuamos este trabalho de divulgação da doutrina espírita com leitura de capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito de Emmanuel, através do querido Chico Xavier. Para início das nossas atividades, como tradicionalmente ocorre, vamos elevar os nossos pensamentos, alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. E num esforço tremendo para superar as nossas deficiências humanas, buscarmos o mínimo que seja de condições para sermos apenas humildes canais por onde a espiritualidade possa trazer alguma coisa de útil aos nossos queridos irmãos de caminhada.
Deus dos nossos corações, causa primeira da nossa existência, a nossa origem e o nosso fim. Jesus, divino modelo do verdadeiro homem, do homem luz, do homem amor. Maria, a Divina Mãe, aquela que representa e administra a misericórdia para todos os seus filhos neste planeta. E a todos nossos mentores espirituais desta casa, nosso saudoso Mestre Yohanan, vos pedimos neste momento a vossa bênção, a vossa inspiração para o cumprimento desta tarefa. Que Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, a lição deste dia do Emmanuel chama-se zelo próprio, ou seja, o cuidado que nós devemos ter conosco. Conosco, nos reconhecendo como o binômio corpo e espírito. Os engenheiros siderais que cuidam da sagrada tarefa de administrar a evolução neste planeta, no chamado Projeto Terra, onde bilhões de espíritos nos encontramos atrelados a este processo, nesta fase da nossa evolução, determinam a necessidade da encarnação do espírito assumir um corpo físico como a única forma de vivenciar experiências que em espírito não seria possível. A sabedoria divina, então, instituiu a lei da encarnação, o mergulho num corpo físico, para que através das vicissitudes, das dificuldades, das tentações a que somos submetidos, no esforço diário de superação de tudo isso, para fazer brilhar em nós a luz do Espírito, possamos ir realizando a nossa evolução espiritual, a nossa volta para Deus, para o grande sol que ilumina do centro do universo. É o nosso caminho de retorno. Então, meus irmãos, vamos ver o que Emmanuel nos diz nesta noite. Ele baseia as suas palavras, ou fundamenta, na segunda epístola de João 8, que diz: olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. E diz o comentário de Emmanuel: a natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, ou seja, da pele, da boca, dos olhos
das mãos, dos ouvidos, que são os 5 sentidos sensoriais que levam para a nossa mente os estímulos externos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer a nossa dedicação, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus ensinamentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois, entre aspas, há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Emmanuel, como já dissemos de início, nos chama a atenção do cuidado de nós mesmos. Existe em nós uma tendência muito grande, presente na maioria dos seres humanos, salvo raras exceções, de gastarmos tempo e energia em cuidar dos outros, das atitudes, das palavras, das obras dos outros. E somos incitados aqui a olhar para nós. Nem se fala aqui de olhar para nós de uma maneira mais profunda, corrigindo os nossos defeitos, vendo a trave que está no nosso olho, mas de uma forma ainda, digamos que inicialmente material, partindo do corpo físico, do concreto, em direção ao espírito, que é o abstrato, do cuidado que devemos ter. Então, dá o exemplo desde o início, do início da vida, quando um corpo começa a sua formação, ainda na fecundação do óvulo, já inicia a formação de um corpo que servirá de morada transitória, de templo transitório para um espírito. Quando ele completa seu período gestacional e sai ao cenário da Terra, requer todos os cuidados dentro da normalidade dos casos da mãe. Todos os cuidados, os desvelos, as noites sem dormir, as preocupações para que esse corpo possa ir se desenvolvendo no cenário terrestre dentro de uma normalidade maior possível. Chega um momento em que o indivíduo já não precisa dos cuidados maternos de uma forma tão intensa e passa a cuidar de si. Cuidar bem do nosso corpo físico requer limpeza diária, alimentação saudável, conservação, cuidar da saúde e do equilíbrio do nosso corpo. Quando somos acometidos por uma doença, buscarmos o auxílio profissional, médico, fazermos os tratamentos corretamente para voltar ao funcionamento normal do nosso corpo físico. Tudo isto é uma obrigação que temos, porque recebemos um dom, um veículo para o nosso espírito. Um pequeno trecho
do nosso ofício eclético, ou da nossa missa, num pequeno trecho suplicamos a Jesus: tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e aperfeiçoamento na terra. Então aí vemos a importância do nosso corpo e de como devemos cuidar bem dele. Somos responsáveis por ele, responderemos pelo uso que fizemos dele na nossa encarnação ou nas nossas encarnações. E cuidando do nosso corpo, ou partindo desse cuidado com o corpo, que é uma coisa mais palpável, nos direcionamos ao cuidado com o espírito. O corpo é uma morada provisória, temporária, mas o espírito é eterno. Então, como diz Emmanuel, se muito cuidado temos que ter com o nosso corpo físico, que é temporário, quanto mais não devemos nos esforçar em cuidar o nosso espírito, a nossa essência divina, aquela que representa na criação uma manifestação de Deus. Então, assim como o corpo precisa que o alimentemos, o nosso espírito também. Alimentá-lo com esforço diário na busca de uma forma de vida correta, alinhada com os preceitos morais. Alimentá-la com ensinamentos espirituais da religião ou da doutrina que nós escolhamos em nossas existências. Limpeza. Precisamos limpar o nosso espírito das ervas daninhas, dos espinhos, como diz a parábola do semeador, dos sentimentos negativos, dos vícios de caráter, para que ele possa crescer, se desenvolver. Conservação. É fácil nós nos colocarmos num caminho reto, buscarmos uma escola espiritualista ou espiritual, uma igreja, um templo, e dizemos: aqui estou, eu me coloco, me entrego ao sistema desta escola para que eu cresça espiritualmente, para que eu melhore o meu caráter, para que eu evolua espiritualmente, para que eu seja útil ao meu semelhante. Iniciar é até fácil, o difícil é manter isso aí dia após dia, submetidos aos mais diversos estímulos do lado material da vida, aos mais diversos estímulos da nossa parte, digamos assim, inferior, do nosso eu inferior. Lutar todos os dias com perseverança. É essa conservação que nós temos que ter nesse trato diário com o nosso espírito, no nosso cuidado com o nosso ser. Porque, meus queridos irmãos, diz logo no início: olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? O nosso ideal como seres humanos é nos tornarmos seres melhores a cada dia, perfilados com as leis morais, perfilados com nossos princípios elevados, perfilados com a grande lei da qual nós temos que nos tornar
simplesmente canais. A nossa luta é para a limpeza e desobstrução de tudo aquilo que impede que nós nos coloquemos perante o mundo como verdadeiros canais da lei divina, amando, ajudando, servindo a humanidade. Pois servindo a humanidade, servindo os nossos irmãos, nós estaremos crescendo espiritualmente também. Então, muito cuidado, muito zelo com a nossa identidade, com o nosso ser. Neste momento somos um espírito mergulhados num corpo de carne, para evoluir, para servir e para amar. Para o Espiritismo, corpo e espírito são reciprocamente necessários, sendo, pois, indispensável cuidar bem de ambos. Agora, o maior esforço sempre será focado no lado espiritual, no nosso ser espiritual, na nossa essência, que deve servir, utilizar o corpo apenas como instrumento de trabalho e de aperfeiçoamento, de locomoção. Na sabedoria antiga, poderíamos usar como exemplo, nós temos o mito do centauro. Do ventre para baixo, um cavalo. O lado inferior, o lado animal, o lado material do ser humano. Do ventre para cima, o homem, ou seja, a consciência prevalecendo em cima da matéria, utilizando-se dela como instrumento e não ao contrário. Então, meus queridos irmãos, a lição de Emmanuel nesta noite nos leva a refletir sobre o cuidado que devemos ter conosco mesmos, corpo e principalmente o espírito. Enquanto o corpo tende a satisfazer-se, a alma, como ser moral, tende a desenvolver-se. E esse é nosso grande objetivo na existência. Meus queridos irmãos, nada mais tendo com relação ao tema da noite, deixamos aqui a nossa mensagem de paz para toda a humanidade, de fortaleza, de entendimento, de consolo e principalmente de esperança, que é do altar sagrado das religiões, de todas as religiões, o altar universal da nossa casa, se espalhe pelos 4 cantos do mundo a bênção de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, que leve a cada coração humano, encarnado e desencarnado, mas que sujeito está neste momento a esse processo planetário, indispensável ao nosso crescimento, indispensável ao nosso aprimoramento espiritual, que todos sejamos estimulados a suportar, a entender e a permanecer firmes, confiantes em Deus, que a nossa fé seja alimentada, seja sustentada, pois o Cristo de Deus, governador espiritual do nosso planeta, está no comando e nada acontecerá com nenhum dos seres a ele vinculado que não seja autorizado pela lei divina e necessário ao crescimento espiritual e, com certeza, à felicidade espiritual de todos nós. Que a paz do Cristo se faça em todos os corações. Graças te damos, Senhor Deus, pelas nossas existências e por tudo o que permites que nelas aconteçam. Abençoa
o nosso planeta e a todos os seres participantes desta grande aventura espiritual que vivemos neste momento das nossas vidas. Que o teu santo nome vibre na essência de cada ser, falando o teu nome e dizendo no mais profundo de cada um, encarnados e desencarnados, que em algum momento das nossas existências nos esperas de braços abertos, de retorno à tua casa. Que Deus seja louvado.